Olá pessoal, Prof. Mari. Hoje vamos falar um pouquinho sobre nervos do membro superior, né? Lembrem que as imagens são retiradas dos dois atlas que nós temos no laboratório e lá na biblioteca da universidade. São como as nossas literaturas de base. Aqui temos algumas imagens, mas vocês fica sempre como sugestão pegar os livros para complementar com outras imagens e com outras vistas. Então, quando falamos de nervos do membro superior, vamos falar do plexo braquial, tá? Então, o plexo braquial é importante a gente saber quem dá origem a quem se junta para formar quem se divide em quem. Para quando a gente for lá numa peça anatômica, a gente pegar e conseguir fazendo a formação desse plexo braquial. Nem sempre a gente tem a origem aqui das raízes nervosas. Então, às vezes a gente tem um ponto, um nervo de referência e a gente vai voltando. Aqui nós vamos falar da origem do plexo em direção lá à extremidade da mão. Mas muitas vezes, se eu não tenho essa origem, eu posso fazer o estudo ao contrário, pegar um nervo lá da extremidade do antebraço ou do braço e voltando e vendo quem se junta com quem. Então, por isso é sempre importante eu conhecer, antes de eu pegar uma peça anatômica, eu ter esse conhecimento de quem forma quem, que nervo se divide em qual nervos eles se juntam depois. Então, começamos nas raízes do plexo braquial. Vai juntar a raiz anterior, eu tenho aqui a raiz anterior de C5, raiz anterior de C6, raiz anterior de C7, raiz anterior de C8 e a raiz anterior de T1. Então, C5, C6, C7, C8 e T1, ok? Então, quando a gente olha a raiz anterior, porque as posteriores vão para a região de dorso, a região anterior, a raiz anterior, agora elas vão emitir alguns ramos. A gente pode ver que da raiz anterior vai sair um ramo, da raiz, a raiz anterior de C5 e da raiz anterior de C6 e a raiz anterior de C7, eles têm contribuições, para formar o nervo torácico longo. Então, tudo isso daqui até chegar aqui é raiz anterior de C5, raiz anterior de C6, raiz anterior de C7, raiz anterior de C8, raiz anterior de T1. Então, uma contribuição de C5, C6, C7 vão se unir para formar o nervo torácico longo. Lembre que o torácico longo, ele passa anteriormente, ou melhor, superficialmente, ao músculo serrátil anterior e vai inervá-lo. Então, a gente encontra ele aqui na sua origem, pelos ramos anteriores de C5, C6 e C7, e ele vai ter trajeto, superficialmente, mais para a parede lateral, anterolateral, do abdômen, superficialmente ao serrátil anterior, onde ele vai o inervar, ok? Então, C5 e C6, raízes anteriores de C5 e C6, vão se unir e vão formar o tronco superior. A raiz de C7 vai se manter sozinha, formando o tronco médio. A raiz anterior de C8 e T1 vão se unir para formar o tronco inferior. Então, tronco superior formado pela união de raiz anterior de C5 e C6. Tronco médio pela raiz anterior de C7. Tronco inferior pela raiz anterior de C8 e T1. Muito bem. Do tronco superior, então a gente teve as raízes, agora temos os troncos. Do tronco superior vai sair um nervo que a gente chama de supraescapular, em direção à parte superior da escápula. Tá? O trajeto, então, ele é superior e posterior em direção à margem lá superior da escápula. Depois, então, a gente tem, partindo dos troncos, as suas novas divisões. Então, eu tinha aqui raiz anterior de C5, raiz anterior de C6, raiz anterior de C7, raiz anterior de C8, raiz anterior de T1. Juntaram, formaram tronco superior, tronco médio, tronco inferior. C5, C6 e C7 contribuíram para formar o nervo torácico longo. Do tronco superior saiu o nervo supraescapular. Agora, cada tronco vai se dividir em uma divisão anterior e uma divisão posterior. Então, o tronco superior tem a sua divisão anterior e a sua divisão posterior. Tronco médio tem a sua divisão, uma divisão anterior e uma divisão posterior. O tronco inferior vai ter a sua divisão anterior e a sua divisão posterior. Fácil depois porque essas divisões também vão se unir. Divisões posteriores todas se unem para formar o fascículo posterior.
Então, aqui eu tenho raiz posterior do tronco superior, raiz posterior do tronco médio, raiz posterior do tronco inferior. Juntaram essas três, né, divisões posteriores aqui, vão formar o fascículo posterior. Agora, a divisão anterior do tronco superior, a divisão anterior do tronco médio vão se unir para formar o fascículo lateral. E sobrou a divisão anterior do tronco inferior, que vai ficar sozinho formando o fascículo medial. Então, a primeira coisa que eu tenho são as raízes, raiz de C5, C6, C7, C8 e T1. Elas se unem para formar os troncos. C5 e C6 se unem para formar o tronco superior. C7 sozinha forma o tronco médio. C8 e T1 se unem para formar o tronco inferior. Todos os troncos têm uma divisão posterior e uma anterior. E todas as divisões posteriores de cada tronco vão se unir para formar o fascículo posterior. A divisão anterior do tronco superior e a divisão anterior do tronco médio se unem para formar o fascículo lateral. Divisão anterior do tronco inferior vai ficar sozinho formando o fascículo medial. E de cada fascículo agora vai ter novas divisões formando agora os nervos. Então, a gente pode ver que do fascículo lateral vai ter separação para nervos, do fascículo posterior vai ter separação em nervos, do fascículo medial vai ter separação em nervos. Isso a gente olha num esquema. Quando a gente pega uma imagem de membro, né, de braço, região de braço e axila, a gente vê um fascículo lateral, um fascículo aqui medial e um fascículo posterior. Okay? Cada fascículo depois também vai ter a sua divisão. Então, quando a gente vem, né, para as suas divisões dos seus fascículos, tá? A gente vai ver que, vamos começar pelo fascículo lateral. Então, eu tinha o fascículo lateral e eu vou voltar nessa imagem aqui. Do fascículo lateral, vocês podem ver que ele vai se dividir, ó. Eu vou ter uma divisãozinha desse fascículo lateral e uma divisão do fascículo medial que vão emitir um ramo, ó, que vai se unir para formar um outro. Então, tanto o fascículo lateral quanto o fascículo medial emitem, né, se separam e depois se unem para formar o nervo mediano. Então, como que eu sei? Ó, esse nervo que passa bem certinho na região da fossa cubital, junto com a artéria e com as veias braquiais, aqui, é o nervo mediano. E se eu subir no nervo mediano, ascender, eu vejo que ele vem, ó, de uma parte e de outra parte. Eu vejo que ele tem uma contribuição do fascículo lateral e uma contribuição do fascículo medial. Isso que eu falei, às vezes a gente olhando por aqui, pela parte mais superior aqui, se ela estiver cortada, eu não vou conseguir identificar, né, na primeira vez, mas eu volto, pego um nervo de referência, por exemplo, o nervo mediano, e aí eu vou voltar ao nervo mediano, ele tem uma contribuição do fascículo lateral e uma contribuição do fascículo medial, então eu sei que esse é o fascículo medial e o fascículo lateral, e aí a partir dessa identificação dos fascículos eu consigo ver a divisão dos nervos. Então vamos aqui no fascículo, né, lateral. O fascículo lateral, ele vai ter aqui a raiz lateral, a contribuição da raiz lateral do nervo mediano, e o nervo mediano vai passar na parte, né, anterior mais medial do braço, na região da fossa cubital. E vai continuar no antebraço até a palma da mão. Quando esse nervo mediano está aqui no antebraço, ele vai emitir um ramo, tá? Esse ramo que ele vai emitir a gente fala de que ele é o interósseo anterior do antebraço. Então, aqui a gente tem um nervo mediano vindo em direção à palma da mão e tem um raminho que vai sair dele e vai percorrer a face anterior da membrana interóssea. Por isso que o nome dele é nervo interósseo anterior do antebraço, ok? Então, quem que a gente vê? Ó, aqui também região de fossa cubital, aqui é o bíceps braquial. Eu vou ter aqui, né, a artéria braquial e o nervo mediano. E o nervo mediano, ele vai continuar, vai passar lá no túnel do carpo para chegar na região de mão. E ele vai emitir o nervo interósseo anterior do antebraço, né? E ele vai estar anteriormente à membrana interóssea.
né? Vai estar profundamente ali os músculos flexores profundos dos dedos, correndo na parte anterior da membrana interóssea. Outra, então, aqui a gente tem, ó, fascículo lateral. Fascículo lateral deu a raiz lateral do nervo mediano e aqui eu tenho o início do nervo mediano. Que outro nervo ele vai formar? O nervo músculo cutâneo. Nervo músculo cutâneo é um nervo que vai perfurar geralmente o músculo córaco-braquial, vai inervá-lo, vai passar agora entre o músculo bíceps braquial e o braquial, também inervando-os. Então, ele vai ter trajeto, né, mais lateral, por isso que ele sai do fascículo lateral. O nervo é músculo cutâneo, porque ele inerva tanto músculos quanto cútis. Vai passar pelo córaco braquial, vai passar entre bíceps braquial e músculo braquial. E depois ele vai passar, né, ele vai ter um trajeto mais lateral e vai aparecer na face lateral do bíceps, onde ele vai perfurar aqui a fáscia do braço e vai se tornar cutâneo, em direção à cútis, né, do antebraço. Então, ele troca de nome para nervo cutâneo lateral do antebraço, tá? Então, aqui ainda é tudo músculo cutâneo, a partir do momento que ele passa da parte lateral do bíceps e perfura a face do braço e vai para a cútis, né, do antebraço, a gente troca de nome para nervo cutâneo lateral do antebraço, tá? Se tiver assim já dissecado, eu consigo perceber ele na face lateral do bíceps. Agora, se tiver com fáscia muscular e com os vasos superficiais, eu vou perceber ele correndo junto com a veia cefálica. Então, eu tenho a veia cefálica superficialmente, que ela tem trajeto lateral no antebraço e no braço, e acompanhando eu tenho os ramos do nervo cutâneo lateral do antebraço. Então, em uma outra imagem, ó, aqui eu sei que correndo junto com a artéria e com a veia braquial, eu tenho o nervo mediano, e se eu volto um pouquinho, eu vejo que o nervo mediano é formado por duas raízes. Então, uma raiz aqui, uma raiz lateral do nervo mediano, e depois vai ter a raiz medial do nervo mediano. Essa raiz lateral do nervo mediano vem do fascículo lateral. Esse fascículo lateral também, ó, ia, né, emitir o nervo músculo cutâneo. Eu sei que ele é o nervo músculo cutâneo porque ele está perfurando o músculo córaco braquial. Que outros ramos o fascículo lateral vai dar? O nervo peitoral lateral e o nervo peitoral medial. Então, tanto o fascículo lateral, né, quanto o fascículo medial, eles têm essas contribuições para os nervos peitorais. É fácil de identificar na peça? Sim, se a gente olhar, né, a trajetória. O nervo peitoral medial, ele vai vir em direção a um músculo peitoral menor, vai perfurar o peitoral menor e se direcionar ao músculo peitoral maior. Já o nervo peitoral lateral, ele não perfura o músculo peitoral menor, ele passa superficialmente, né, ou superiormente ou inferiormente ao peitoral menor e direciona-se apenas para o músculo peitoral maior. Então, nervo peitoral lateral vai apenas para o músculo peitoral maior. Nervo peitoral medial, agora o memê, peitoral medial perfura músculo peitoral menor e depois vai para o músculo peitoral maior, ok? Então, lembrem do memê, nervo peitoral medial vai perfurar o músculo peitoral menor e depois vai para o peitoral maior. Muito bem. Quem que a gente vê aqui mais nessa imagem? Vocês estão vendo que aqui tem o músculo serrátil anterior. Quem que está correndo junto com o serrátil anterior? O nervo torácico longo, que veio lá da contribuição de C5, C6 e C7, né? E a artéria torácica lateral. Então, eu vou ter artéria, veia torácica lateral e nervo torácico longo passando superficialmente ao músculo serrátil anterior, ok? Se a gente olhasse aqui na imagem, então eu tenho, ó, eu sei que esse é o fascículo lateral porque dele saiu a raiz lateral do nervo mediano. Se essa é a raiz lateral, automaticamente essa tem que ser a raiz medial. Então, eu sei que esse que está mais profundo aqui vai ser o fascículo medial. Então, agora vamos para o fascículo posterior. Quando a gente fala de fascículo posterior, olha só. Olhando aqui primeiro a imagem, eu tenho aqui a artéria axilar e eu tenho
as duas raízes do nervo mediano abraçando a artéria axilar. Então, eu sei que esse é o nervo mediano, porque ele tem uma raiz lateral e uma raiz medial que abraçam a artéria axilar. Raiz lateral vem do fascículo lateral que a gente já falou. Então, se esse é o fascículo lateral e essa é a raiz lateral, esse outro nervinho que vem aqui para o músculo córaco-braquial é o nervo músculo cutâneo. Do fascículo posterior, agora, quem primeiro que eu vou observar, tá? Primeiro nervo aqui que eu tenho do fascículo posterior é o nervo axilar. Esse nervo axilar, ele vai vir em direção à axila, por isso que é nervo axilar, muito bem, tá? O nervo axilar. E dele vai sair, a gente geralmente observa saindo dele, tá? Mas podem ter variações anatômicas que ele sai ainda do fascículo posterior. Então, o nervo axilar sai do fascículo posterior e dele vão sair. Então, né, isso daqui é uma vista anterior de região de ombro. Esse é o músculo subescapular. Aqui é um músculo redondo menor, né? Estaria mais superficialmente. Aqui o nervo, o músculo peitoral. Não, desculpa, gente. Músculo subescapular, músculo redondo maior, músculo latíssimo do dorso. O peitoral maior está aqui, deltoide, tá? E aqui o peitoral menor. Então, do fascículo posterior vai sair o nervo axilar e dele vai sair nervos que vão para o músculo subescapular. Para a parte superior do músculo subescapular, a gente chama de nervo subescapular superior. Para a parte mais inferior do músculo subescapular, a gente chama de nervo subescapular inferior. E para o músculo latíssimo do dorso, a gente chama de nervo tóraco-dorsal. Alguns livros trazem como nervo subescapular médio, tá? Então, do nervo axilar vai sair o nervo subescapular superior para a parte superior do músculo subescapular, subescapular inferior para a parte inferior do músculo subescapular e tóraco-dorsal, lá que é acompanhado pela artéria e pela veia tóraco-dorsal para o músculo latíssimo do dorso. Vou voltar a uma imagem que aqui a gente consegue ver. Ó. Indo para a parte posterior, esse é o músculo latíssimo do dorso. E eu vejo, então, pontos de referência. Lembram? Do músculo latíssimo do dorso, eu consigo observar aqui ó, o nervo tóraco-dorsal e acompanhando a artéria tóraco-dorsal também. Então, vindo para o latíssimo do dorso, eu tenho nervo tóraco-dorsal, artéria e veia tóraco-dorsal. Aqui eu vou ter o serrátil anterior com o nervo torácico longo e a artéria e veia torácica lateral. Então, quem mais vai sair do fascículo posterior? Além do axilar, do subescapular superior, subescapular inferior e do tóraco dorsal. Vai sair também o nervo radial, tá? O nervo radial, ele vai passar... Eu vou voltar uma imagem aqui. Então, aqui eu tenho o fascículo posterior. Dele tá saindo aqui, ó, o nervo, né, axilar, que iria entrar aqui na axila, e aqui o nervo radial. O nervo radial ele vai passar entre as cabeças do tríceps para ir para a parte posterior do braço e depois para a parte posterior do antebraço. Então, a gente tem aqui o nervo radial vindo ó, entre as cabeças do tríceps. Ele vai emitir alguns nervos que a gente não tem ali no laboratório, a gente não observa, né? Que é o cutâneo posterior do braço, cutâneo posterior do antebraço, cutâneo lateral inferior do braço, entre outros. Então, esse nervo radial, ele vai vir para a parte posterior do braço e depois em direção à parte posterior do antebraço. E ele vai continuar, né, como nervo radial, uma parte superficial, uma parte profunda. E do nervo radial, depois, quando ele vem, né, para a parte profunda do nervo radial, ele troca de nome para nervo interósseo posterior do antebraço, porque depois ele vai correr na parte posterior da membrana interóssea, tá? Juntamente ali ou profundamente aos músculos, né, extensores do antebraço. E aí faltou o fascículo medial. Do fascículo medial vai sair a raiz medial do nervo mediano. Então, aqui eu tenho o nervo mediano acompanhando a artéria braquial na região da fossa cubital. Eu sei que o nervo mediano é formado por uma raiz lateral que vem do fascículo lateral. E aqui eu tenho o nervo músculo cutâneo perfurando o músculo córaco-braquial.
E essa, então, vai ser a raiz medial do nervo mediano. Se eu acompanhar a raiz medial do nervo mediano, vai chegar no fascículo medial. E aí eu desço, ó. Eu vejo o nervo ulnar, e o nervo ulnar ele vai passar aqui, a gente sempre consegue apalpar, ó, o epicôndilo medial do úmero, e a gente sabe que posteriormente ao epicôndilo medial do úmero vai ter o sulco do nervo ulnar. Então, o nervo ulnar vai passar nesse sulco do nervo ulnar e vai em direção ao antebraço, para depois chegar na mão, tá? E também, se eu tinha um cutâneo lateral do antebraço, agora eu tenho que ter um cutâneo medial do antebraço. Então, junto no fascículo medial, né, junto com a emergência aqui do nervo ulnar, vai sair o nervo cutâneo medial do antebraço. E esse nervo cutâneo, fininho aqui, medial do antebraço, do mesmo modo que o cutâneo lateral do antebraço, ele também vai perfurar a fáscia do braço para virar cutâneo. E ele vai continuar o seu trajeto, né, em direção ao antebraço e à mão, acompanhando agora a veia basílica. Então, lembre, o cutâneo lateral do antebraço, ele é originado lá do nervo músculo cutâneo e vai acompanhar mais a veia cefálica. O nervo cutâneo medial do antebraço, ele vem do fascículo medial junto aqui com o nervo ulnar e acompanha a veia basílica. E aí esses nervos vão chegar na mão também. Então, quem que eu tenho aqui, ó? Nessa imagem eu vou ter bem passando pelo túnel do carpo, o único nervo que passa pelo túnel do carpo é o nervo mediano, tá? Aqui, se eu vejo o polegar, eu vejo a artéria radial, né? E aqui a artéria ulnar. Junto com a artéria ulnar, eu vejo correndo aqui o nervo ulnar. Então, tanto o nervo ulnar quanto o nervo mediano, eles vão formar os nervos digitais palmares comuns, porque estão na palma. E depois eles vão se dividir em nervos digitais palmares, né, próprios, e vão em direção a cada dedo. Um pela face lateral do dedo e um pela face medial. Então, enquanto eles estão na palma da mão, são chamados nervos digitais palmares comuns. Quando eles se dividem para ir para cada lado, né, de um dedo, são chamados de nervos digitais palmares próprios, próprio para cada região específica do dedo, ok? E depois, né, lembrem que quando a gente fala de vasos, se eu tinha aqui nervos digitais palmares comuns, as artérias e veias vão ser digitais palmares comuns. Se eu tenho aqui nos dedos os nervos digitais palmares próprios, vão ser acompanhados pelas artérias e veias digitais palmares próprias, ok? E assim a gente termina falando sobre, né, alguns dos nervos que encontramos do membro superior. Lembrem de pegar os livros, né, de bibliografia recomendado do Netter, do Sobota, e poder observar outras imagens para complementar o estudo. Ok? Até a próxima!